Vamos para mais um exercício. Olha que texto era grande, que é isso? Vamos lembrar, aqui tem um esquema que eu já vou ler o problema. Essa tabelinha eu trago sempre, a maioria dos exercícios, envolvendo quando envolve ângulo e pede para calcular alguma coisa, envolvendo ângulo e lados. No caso, o triângulo retângulo, catetos, hipotenusa, os ângulos. E aqui é uma tabelinha simples, né, de 30 graus, 45 graus e 60. Seno, cosseno e tangente destes ângulos. Esses valores, claro, podem ser determinados usando, né, demonstração, mas não é o caso aqui. Então, seno de 30, de 45, 60 são esses valores, o cosseno, e tangente é seno sobre cosseno. Ok? Então, se você dividir aqui, ó, raiz de 2 sobre 2 por raiz de 2 sobre 2, porque tangente é seno sobre cosseno, vai dar 1. O mesmo aconteceu aqui. Então, aqui é o seguinte, ângulos complementares, são sempre iguais os resultados. Então, o seno de 30 é igual ao cosseno de 60, olha só. E o seno de 60 é igual ao cosseno de 30. Aqui, o cosseno e o seno são iguais. Seno e cosseno são iguais. Tem aquela brincadeirinha, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, raiz quadrada do numerador. Tá bom. Vamos lá, vamos ler o probleminha aqui. Para medir a largura AC de um rio, então aqui é um rio. Então, supondo que aqui, né, tem um rio aqui, tá? Ok? Um homem usou o seguinte procedimento. Marcou um ponto B, né, de onde podia ver na margem oposta o coqueiro C. Então, o ponto B, onde aqui o rio é aqui, tá? O rio, tá? Tá aqui, ok? Tá aqui. Na verdade, você é a largura do rio, então volta aqui. Volta a fazer um negócio aqui, que estava aqui. Então, aqui, ó, tá? Passando aqui, ó. Né? O rio tem mais ou menos, vamos lá que aqui é o rio, tá ok? Marcou o ponto B, de onde podia ver a margem oposta, né? O coqueiro C, aqui tem um coqueiro, a margem oposta ao rio, de onde o B está, tá? De modo que o ângulo ABC é de 60 graus. Determinou o ponto D. Determinou um ponto D num prolongamento de CA. Prolongou sem A, determinou o ponto D, lá em cima. Tá? De forma que o ângulo CB e D, seja ângulo de 90 graus. Então, esse ângulo aqui é 90 graus em relação ao nosso triângulo aqui, grandão. Ok? E medindo AD, 40 metros. Então, AD mede 40 metros. AD mede 40 metros. Calculou a largura do rio. Ele calculou essa largura do rio que a gente chamou de x. Então, a gente quer calcular a largura do rio, que nós vamos chamar de x. Determine essa largura e explique o raciocínio. Ou seja, como chegou até lá? Esta é a proposta do exercício. Deixa eu colocar um amarelo. E aí, como é que a gente vai calcular? Eu não tenho BD, ou melhor, BC, não tenho BD, eu tenho esse pedaço aqui. O que a gente pode fazer? Bom, vamos analisar. Se aqui é 60 e tudo isso é 90 graus, então esse ângulo aqui é de 30 graus. Concorda? 90 graus, então a soma 60 mais 30. Esse segmento BA, eu posso afirmar que ele é perpendicular a CA ou a CD. Então, aqui é 90 graus, aqui é 90 graus. Se aqui é 90 graus, aqui é 30, aqui só pode ser 60. Por quê? Porque a soma tem que dar o quê? 180 graus. Então, se aqui é 60, aqui é 90, aqui só pode ser 30 graus. Por que eu estou afirmando? Porque a soma é 180 nesse triângulo aqui, certo? E nós queremos essa medida. Mas nós queremos essa medida, e se eu pensar nesse triângulo, eu não conheço nem esta medida
e nem hipotenusa para o triângulo B ou ABC. Eu não conheço. Nesse triângulo aqui, eu conheço esse cateto e tenho esses dois ângulos que eu possa trabalhar. Se eu determinar esse lado aqui, esse segmento que formou com a, né, a altura aqui, quer dizer, a largura do rio, o ângulo de 90 graus, se eu aplicar tangente de 30, eu consigo determinar. Se eu aplicar tangente de 60, eu também consigo determinar. Por quê? Tangente de 60 é cateto oposto, a gente dá um nome, sobre cateto adjacente. Mas se eu pensar no triângulo grandão, porque depois eu vou querer isso aqui, que é, né, no grandão, tudo isso, eu vou chamar aqui de y e vou determinar esse y primeiro. Como que eu vou determinar esse y primeiro? Olha, se eu pegar aqui o seno de 30, eu vou pegar o seno de 30, e o seno de um ângulo, ele é o quê? O seno de um ângulo é o cateto oposto, que é 40, sobre hipotenusa, que no caso do triângulo, né, BAC, ou ABD, aliás, BAD ou ABD, este é a hipotenusa, sobre hipotenusa, porque esta é a relação para seno, ok? O seno de 30 é meio. O seno de 30 é meio, tá ali, por isso que eu trouxe a tabela, é meio. E isso vai ser igual a 40 sobre y. E, portanto, eu tenho y. O y vai ser quanto? 2 vezes 40, que é 80. O y é 80 metros. Mas nós não queremos o y. O y vai ser um elemento fundamental para eu determinar o x. Mas, por que você não usou, por exemplo, não determinou esse segmento, que é uma altura aqui, do triângulo BDC ou BCD, tanto faz? Por quê? Porque, olha só, como eu quero x, até poderia, sim, determinar esse carinha aqui, usando aqui a tangente de 60 ou o cosseno de 30. Mas eu determinei isso aqui, já que eu vou trabalhar com um triângulo maior, e vou aproveitar esse 40 aqui. Então, agora, o que, que a gente vai fazer? Determinamos o y, determinar o x, que é a largura do rio. O que, que a gente vai fazer agora? Vou até mudar de cor. Tinta. Eu quero x. Se eu pensar aqui no triângulo grandão, e eu pensar que aqui é o nosso ângulo de 90 graus. Se eu pensar aqui no 30, eu consigo fazer seno de 30 também, seno de 30, porque a gente usou o seno de 30, certo? Vai ser igual, seno de 30 é cateto oposto, que é o y, que nesse caso é o 80, sobre hipotenusa. Hipotenusa é isso aqui, ó. Hipotenusa no triângulo grandão, BCD. Ó, seno de 30 é cateto oposto, que é y, que é 80, sobre hipotenusa. Hipotenusa é o lado CA, ou melhor, CD. E CD quem é? É o x mais o 40. Ok? Não tem só essa maneira. Como eu falei, você podia achar essa medida aqui e começar a trabalhar. Mas essa eu enxerguei. Seno de 30 é meio. Repetiu ali o meio, repetiu. Que é igual a 80 sobre x mais 40. Porque essa medida da hipotenusa é tudo isto. É o x mais o 40. Se eu multiplicar em cruz, vai ficar x mais 40, aqui é 40, x mais 40 multiplicando em cruz. Não dá para simplificar, hein, galera? Não posso simplificar na horizontal. E aqui não dá porque tem soma. 2 vezes 80, 160. Ok? Portanto, olha só, eu vou jogar o 40 para lá,
vai ficar negativo, eu vou jogar ele para cá, vai ficar menos 40, e 160 menos 40, 120. Portanto, a largura do rio é de 120 metros. Eu fiz dessa maneira, foi feito pensado assim. Mas quem sabe você pensando aqui, determinar essa medida, aí eu aplico aqui o seno de 60, vai ficar x sobre a medida que você vai calcular usando esse triângulo, e aí eu determino. Ou a tangente, na verdade, a tangente de 60, que é x sobre essa medida, que são catetos, ou também a tangente de 30, que é essa medida sobre essa, assim que você achar isso daqui. Eu trabalhei dessa maneira. O que, que eu fiz? Nesse triângulo, eu apliquei o seno de 30, que é cateto oposto sobre hipotenusa, achamos o y, que é 80. Aí o triângulo grandão usou aqui o seno de 30, que é essa medida sobre hipotenusa, que é a soma do 40 mais o x, e a gente achou a largura do rio. Tente de outras maneiras, você também vai determinar, tá certo? Então, aquele abraço aí, foi um bom, né? Um bom estudo. Abraço, sucesso aí.